Então, nesse vídeo, nós iremos estar falando sobre as dívidas, não somente sobre as dívidas, mas como vencer as dívidas. Muitas das doenças em que as pessoas têm, doenças como diabetes, derrame, infarto, são resultantes das dívidas. Então, o que eu quero lhe ensinar é princípios, são fundamentos, são chaves. Qualquer pessoa que tenha uma chave, ainda que seja uma criança ou mesmo um idoso, ele abre a porta com toda facilidade. Então isso se chama princípio, que funciona comigo e funciona com você e funciona com qualquer pessoa. Primeiramente, você deve saber o seguinte: assim como a semente é para o solo, a ideia de dívida, os pensamentos de dívida são para os nossos corações. O próprio Senhor Jesus, ele disse, olha, a minha palavra é espírito e vida, e os vossos corações são a terra. Então, cada semente tem o seu próprio DNA e a sua própria porção de energia, e cada semente resulta em uma árvore ou uma planta segundo a sua espécie. Da mesma maneira que a semente é para o solo, os nossos pensamentos são para a nossa alma, são para a nossa mente. Ou seja, pensamentos de dívida, elas correspondem o mesmo que a semente para o solo. É impossível de uma terra brotar qualquer plantação, qualquer espécie, se primeiro não tiver no solo, dentro, lá no seu interior, a semente da espécie. Pode ter certeza. Isso é princípio, isto é infalível. Seja dívida, seja abundância ou o que tiver, que esteja externando fora de você, pode ter certeza, só está acontecendo porque está dentro de você. Como você é a maior autoridade sobre a sua vida, e você não depende de ninguém, você não depende do governo, você não depende dos teus vizinhos, você não depende de ninguém para pensar no que quiser e tomar as decisões que quiser. Assim sendo, só depende de você para vencer essas dívidas e plantar, no lugar das dívidas, plantar uma boa semente. Imagine você tendo um canteiro. Você desejaria plantar o quê? Tomate, por exemplo. Porém, lá no lugar, ocupando o seu canteiro, está cheio de espinho. O que você faria para que você pudesse ter, no lugar do espinho, o tomate? Você limparia aquele canteiro, arrancava até as raízes, não seria assim? E depois você plantaria no local a semente de tomate, semente da tua espécie. É a mesma coisa, criatura, é do mesmo jeito. Então agora o que nós temos que fazer é como eliminar esses pensamentos de dívida, esses pensamentos que são sementes, e a intensidade que você está dando corresponde à energia que você está dando. Mesmo que tenha uma semente no solo, se porventura não tivesse a energia, aquela espécie não se desenvolveria. Por isso que se você plantar qualquer espécie dentro de casa, onde a luz do sol, que é a energia, não chega até lá, aquela espécie não se desenvolvia. Então, quando você se preocupa, quando você tem medo, quando você fala para seus amigos, quando você perde sono, você está dando energia para potencializar a dívida. É só mudar a semente, é só mudar a energia que você muda os resultados. Eu sei que não é fácil uma pessoa se livrar desses pensamentos contínuos. Aí dentro de você tem um potencial, tem uma capacidade. Eu sei que você se ama. Então é só você usar o ser inteligente. Você tem que aprender a dominar esse impulso, essa sensação. E não dar vida a esse sentimento. Traga a responsabilidade para a sua mente e decida. Escute, entende isso aqui. Só existe hóspede porque existe hospedagem ou hospedeiro. Mas você, ao decidir não hospedar mais, primeira coisa que você tem que fazer é dizer:
Com o coração se crê e com a boca se confessa. Não espere que você vai dizer e daqui a 2 minutos está tudo resolvido, não. Mas se você persistir, declarando, todas as vezes que você for tentado pelos pensamentos de dívida, pelo medo, você vai usar a palavra. Olha o Senhor Jesus nos dando essa instrução lá no deserto. Quando Satanás chegou que tentou ele, olha o que ele disse. Está escrito, Satanás. Diga para Satanás o que está escrito. Queira também conhecer todas as promessas de Deus concernente, que é da vontade de Deus que você tenha prosperidade. Porque Deus ama dar prosperidade para o seu povo. Quanto ao homem que Deus ama, Deus deu riqueza e deu fazenda e deu poder para desfrutar desses bens, dessa riqueza. Está lá em Salmo 112, como também está lá em Eclesiástico capítulo 5 e o verso 19. Eu poderia citar várias outras passagens bíblicas que lhe assegura que é da vontade de Deus. Salmo 84, verso 11, por exemplo, diz que Deus não nega bens alguns aos que andam em retidão. É só você crer, e o primeiro princípio para combater a semente, para limpar o teu canteiro, limpar a tua terra, e esse próximo ano, em vez de você estar como se estivesse colocando terra dentro de um buraco, que é mais ou menos essa sensação que dá quando uma pessoa trabalha que paga as dívidas, não vê o resultado avultando. Mas esse ano que vem, pode acreditar, se você seguir esse princípio, você não só vai tampar esses buracos, como você vai ver o avultar do resultado do teu trabalho. Então, este é o primeiro princípio, ou os primeiros princípios. Você tem que entender que esses pensamentos, essas preocupações, que não te traz bem algum, corresponde à semente. E a energia e a intensidade que você dá. Quanto mais você se preocupa, quanto mais você perde sono, mais você está potencializando, dando energia ao teu inimigo. Resultado disso é que você vai ficar doente, emocionalmente, psicologicamente e fisicamente. Pode ter certeza, todas as pessoas que se preocupam, que perdem sono, principalmente por causa de dívida, é questão de dias para manifestar essas doenças que estavam na alma, na mente, no seu corpo. Você não quer isso para você, não é mesmo? Outra coisa importante que você deve fazer, o amigo que vos fala com você sabe o quanto é dolorido, o quanto é difícil uma pessoa ter dívida, principalmente uma pessoa honesta, uma pessoa que deseja ardentemente pagar suas dívidas. Eu sei o quanto é difícil, eu sei o quanto é desconfortável, porque eu senti na pele. Mas assim como um dia eu tomei uma atitude que resolveu o meu problema, você deve tomar a mesma atitude. Qual foi a atitude que eu tomei? Um dia eu decidi no meu coração. Eu digo, eu não vou mais fugir daquela pessoa. Eu vou procurar ele e vou falar para ele o seguinte: olha, eu estou lhe devendo, eu sei que eu estou lhe devendo, e eu vim aqui para lhe dizer, eu não sei quando eu vou lhe pagar, mas que eu vou lhe pagar, isso eu vou. E eu digo para você, não é fácil você tomar essa atitude, exige um equilíbrio emocional e exige determinação, mas é a atitude que resolve o problema. Então, quando eu tomei aquela atitude, que eu fui para lá com aquele peso, quando eu vinha voltando, eu vinha cantando, a minha alma vinha vibrando. Era como se eu tivesse tirado um fardo de 1 tonelada de cima dos meus ombros. Ali eu entendi que aqueles dias que eu estava fugindo, eu estava dando energia ao meu inimigo. Eu estava alimentando o meu inimigo e como se eu estivesse fazendo regime. Eu estava ficando fraco enquanto eu estava dando mais e mais vigor, vitamina, vida para o meu inimigo. Então, um dos passos, depois do primeiro passo, este é o segundo passo. Você não pode pular essa etapa. Você tem que procurar seus credores e você tem que ser franco com ele. Você tem que ser franco com ele. Obviamente, se o seu credor
são os bancos. Obviamente, os bancos, eles não vão bater em tua porta, o que eles podem é te ligar. Então, diga a mesma coisa para os bancos. E hoje, existem muitos recursos de orientação que orienta as pessoas que parte dessas dívidas geradas pelos juros são ilegais. Então, só você procurar recursos que possam lhe ajudar nessa área para que você possa estar pagando o certo. Mas se o seu credor é uma pessoa física, procure ele e faça isso. Depois que eu tomei a atitude, que eu voltei regozijando, me alegrando, estava feliz, estava alegre, a dívida estava lá, vai entendendo. Mas o peso dela é como se tivesse tirado uma tonelada das minhas costas, aquela felicidade, aquela alegria. E ali eu fui falar com Deus. Entende isso aqui? Presta atenção nisso aqui. E no momento que eu estava falando com Deus, eu estava dizendo para Deus, Deus, eu não sei como, mas eu creio que o Senhor vai me mostrar um jeito, uma maneira de eu pagar essas dívidas. E naquele momento que eu estava orando, o Senhor falara ao meu espírito e veio nos meus pensamentos 3 maneiras. Vai entendendo e analisando, porque acredito que aí também está o segredo que vai resolver o teu problema. Enquanto eu estava falando com Deus, pelo fato do meu espírito já não estar mais aquele peso, eu estava leve, eu estava feliz, veio aquela ideia no meu coração, no meu entendimento veio aquela ideia. Procura 3 coisas em que você considera que você faça de melhor. Ali, aquela direção veio para mim, e obviamente pode ser para você também. E eu pensei, eu digo, bom, uma das coisas que eu faço mais ou menos bem, eu sou compositor, eu canto. A outra coisa que eu faço mais ou menos bem é palestrar, é transferir para os outros aquilo que eu vou aprendendo. E a terceira coisa que eu coloquei lá no final da fila, eu gosto de selva. Eu sempre gostei de resistar à selva, à natureza. Sempre gostei de fazer registro da selva, sempre admirei a selva, sempre fui um admirador da selva. Então essas 3 coisas vieram no meu coração. Então ali eu entendi que ali era o Criador me mostrando uma saída, me apontando uma direção. Preste atenção uma coisa. Se você, no dia que o Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, vir atender os teus pedidos, a tua necessidade, jamais espere que um anjo virá com um saco de dinheiro para você resolver o seu problema. Não. Ele vai te dar direções. Lembra, pensamentos, ideias de escassez, corresponde à semente de escassez. Na medida em que você tira aquele peso, obviamente, a tua mente descansada, fica muito mais fácil, ou torna-se possível, o Senhor Deus te dá ideias. São essas ideias que também são semente para a solução que você busca. Se o pensar nas dívidas, as preocupações da dívida correspondem à semente da mesma, na hora que você joga isso fora, o espaço vai ficar livre. Então o Senhor vai trabalhar te dando essas ideias, te dando oportunidade, te dando direções. Foi o que aconteceu comigo. As 3 direções vieram, então eu pensei e cheguei à seguinte conclusão. Eu vou abrir um canal de música, onde eu vou colocar minhas próprias composições. Vou abrir um canal para que eu possa compartilhar essas experiências com outras pessoas. E vou abrir um canal da selva. Foi o que eu fiz. Abri os 3 canais. Mais um segredo aqui. Na medida que eu coloquei o primeiro, o segundo, o terceiro, fui colocando, e eu criava aquela expectativa em mim. No dia seguinte eu ia, que o resultado não era o que eu esperava, naturalmente eu começava a me frustrar, eu começava a me preocupar. Mais uma vez, aquela mesma orientação veio para mim e me orientando para que eu não fizesse isso. Porque isso que estava acontecendo, porque a minha mente já estava cansada, digamos assim, por causa das preocupações anteriores, e eu estava bloqueando o agir divino, o agir de Deus, com as minhas preocupações e com as minhas ansiedades. Então a orientação foi, eu coloco lá e vou descansar. Para criar esse descanso na minha mente, que eu comecei a ir para a selva. Entende? Honestamente,
O que eu esperava que eu ia tirar o meu sustento, que eu ia gerar o recurso para pagar, era das minhas composições, porque eu já tinha uma certa experiência, muitos anos trabalhei no meio artístico, tenho algum conhecimento, tenho algumas composições, a gente tinha gravado vários discos, então era o que eu achava que eu ia tirar o meu sustento, e o que eu ia conseguir recursos para pagar minhas dívidas seria através da música, o que eu pensava. Mas com essas orientações que eu fui recebendo, eu fui colocando em prática, eu comecei a ir para a selva. Toda semana eu tirava um dia e ia para a selva. Fazia um acampamento lá na selva e ficava lá, registrava alguma coisa, chegava, colocava no canal. Quando eu menos fui surpreendido, de repente, um dos vídeos que eu coloquei, chegou a 1 milhão, assim, ó, 1 milhão. Eu me surpreendi. Há um dos companheiros que trabalha comigo, ao ver aqui dali Mora monetizado, nem sabia o que significava esse negócio de monetizar. Foi monetizado, e ali aquele vídeo chegou hoje está 4 milhões e pouco, esse vídeo que eu estou falando para você, está 4 milhões e pouco. E aí outro, e mais outro, e mais outro resultado. Tem 5 anos que este canal me gera renda todos os meses. Os outros também já me gerou renda. As músicas também já me gerou renda, mas em uma proporção bem menor. Então veja só, isso só foi possível, primeiramente porque eu tirei o peso que tinha sobre mim. Com a minha mente cansada, com a tua mente cansada, você não vai conseguir ouvir o Senhor, não vai conseguir entender o Senhor, ainda que Ele fale, porque Ele não fala com voz humana. Ei, meu filho, ei, minha filha, Ele não vai falar assim. Então você se torna insensível, não vai conseguir. Quando eu tirei o peso, tornou possível. Então, na medida que eu coloquei a primeira parte em prática, o Senhor foi nos orientando e eu fui conseguindo. Essa dívida que eu falei para você, se eu passasse, daria quase 2 anos, se eu trabalhasse com aquele percentual que eu estava ganhando naquela ocasião. Eu precisaria de quase 2 anos, todos os dias, sem gastar nem um centavo, para me pagar aquela dívida. Paguei aquela dívida, tá? Então, não tive que andar mais com medo, cabisbaixo, e aprendi esse segredo que eu estou compartilhando para você. Então, veja só, este e qualquer conteúdo jamais trará o resultado desejado apenas como uma semente jogada acidental em cima do solo. Você sabe que se você pegar qualquer semente e colocar ela em cima do solo, ela pode até nascer, mas ela não tem vida longa, ela não brota nada, ela não dá fruto, porque as suas raízes não têm sustentabilidade. Eu estou dizendo isso para dizer para você. Você quer de fato mudança? Você quer de fato resultado? Pode ter certeza, Deus quer te dar, e o que eu estou te falando para resultado. Agora, só para resultado, quando isso passar a fazer parte de você. Segundo a ciência, nós temos mais de trilhões de células. E cada uma dessas células está o registro da escassez. Todo o histórico da escassez está está preenchendo cada uma dessas células. O bom saber é que o espírito da abundância, o espírito de Deus, o espírito da vida é maior. Mas é necessário que você também deixe cada uma dessas células tua, cada uma das tuas células, se preencher com essas verdades. É quando a espécie tem raiz. Pode vir vento bater aqui fora, mas ela está bem edificada, ela não vai cair. É isso que você precisa, é disto que você precisa, para não só vencer essas dívidas, para também ter uma vida digna, poder sonhar em ter uma casa própria, poder sonhar em ter um carro legal, poder sonhar em ter uma vida confortável, oferecer uma vida confortável para a sua família. Isso é possível e esta é da vontade de Deus. Por isso é que nós abrimos esse canal, Criando Riqueza, para compartilhar com você essas verdades que irá te ajudar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe com teus amigos, clique naquele sininho para todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo, você seja o primeiro a receber, tá ok? Então é isso aí, meu amigo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Para você que tem sonhos perdidos,
Nossa partida ainda não terminou. Basta você crer no Deus do impossível. Você vai ver teus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você: estava perdido, mas estou de volta. Você vai ver seus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você: estava perdido, mas estou de volta.